O que que a pessoa deve observar na hora da contratação de uma clínica estética? O que que ela deve observar no Então, contrato a de primeira serviço? coisa é você ter acesso a esse contrato. Não entrar numa clínica, simplesmente a pessoa oferecer os serviços. Aí a gente vê que geralmente é um, é um, um papel com vários serviços que a clínica oferece. Aí a pessoa vai Muito. marcando vários X, assim, ó, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, e aí depois faz os pagamentos. Não. Esses contratos precisam ser observados, você precisa ver as questões que são ali colocadas. O exemplo clássico é os contratos de depilação a laser, né? É tão É. importante você conseguir observar o que está escrito ali. A gente vê, por exemplo, que tem pessoas que têm tatuagens, Uhum. né? Foram feitas tatuagens. E depois vão fazer essas depilações a laser e o laser acaba com a tatuagem, né? E aí como é que fica no final das contas? A pessoa vai querer refazer a tatuagem, vai reclamar porque fez a tatuagem, o contrato prevê alguma coisa sobre isso. Então todas essas coisas são importantes que a gente possa ver. Além de olhar essa situação, é importante ver os profissionais que vão fazer o trabalho, certo? Você ter profissionais de referência. E quando a gente fala profissional de referência, a gente pede para você saber, pelo menos, se alguém já fez algum procedimento estético naquele lugar e se foi legal, né? Porque muitas Isso. vezes existem várias clínicas que abrem e fecham de uma maneira absurda, né? Começa aqui, acaba ali, vai um atrás do outro, a situação acaba sendo deveras complicada. A gente também tem uma questão importante quando a gente fala sobre essa necessidade de observar se existe ali no seu contrato, além da especificação do que vai ser feito com você, qual é o tratamento que vai ser feito, se existe a questão relacionada a eventuais problemas que possam acontecer. Né? Por exemplo, se o laser queimar você, está escrito ali de quem é a responsabilidade? Boa, muito Se boa. efetivamente acontecer um problema de você receber uma injeção de botox, por exemplo, e você ter alergia à toxina botulínica, e como é que fica essa história? Então, todas essas informações são importantes conterem no contrato para que depois você possa efetivamente, se for o caso, ingressar na justiça e poder ter os seus direitos resolvidos. Lembra, na verdade, que geralmente procedimentos estéticos são atividades de resultado. Ninguém contrata um procedimento estético para ficar pior do que já estava, É né? verdade. Eu contrato um procedimento estético para que eu quero ficar com o rosto do Brad Pitt, né? Se o cara se comprometer a fazer isso, ele tem que me deixar com o rosto do Brad Pitt. Se eu não ficar com o rosto do Brad Pitt, ele não cumpriu o contrato, né? Então a gente tem que observar bem essas coisas para não entrar aí em algumas furadas, né, que infelizmente acontecem. Sim, muitas vezes as clínicas falam, ah, mas é cada pessoa uma pessoa, você não vai ficar igual, porque às vezes a gente leva ó, a foto, a imagem, olha, eu quero desse jeito, né? Então, a pessoa, o fornecedor fala, olha, cada pessoa é uma pessoa, vou tentar deixar você desse jeito. Então, você acredita, você fica de uma forma totalmente diferente. O que que essa pessoa pode Ah, fazer com o fornecedor? então, a partir do momento que ele disse, eu vou tentar fazer você ficar parecido, ele assumiu um contrato no qual ele precisa efetivamente fazer isso. E aí é o que a gente diz do contrato de resultado, né? A responsabilidade dessa pessoa passa a ser uma responsabilidade objetiva. Ele não conseguiu deixar você desse jeito, você tem o direito de ingressar com uma ação contra ele para poder receber o seu dinheiro de volta, enfim, todas aquelas situações que o direito permite a pessoa poder fazer. E se a pessoa contratar o serviço e ela decidir no meio do caminho não fazer, não realizar o serviço, ela pode requerer esse dinheiro de volta? Então vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante, porque isso acontece algumas vezes, né? A gente já viu vários casos acontecerem. Então é assim, você compra, entre aspas, um pacote de serviços realizados por você, certo? Então vamos supor que você contratou 10 sessões, tudo bem? Você chegou lá e fez 3 sessões e você não quer mais fazer essas sessões. Nenhum tipo de problema. Você vai precisar receber o dinheiro de volta de maneira proporcional ao que foi feito.
Muitas vezes nos contratos existem aquelas cláusulas que dizem, olha, depois de começar a fazer o tratamento, a gente só devolve X%, aquela coisa toda, né? Então tem que só tomar cuidado com isso, são as chamadas cláusulas penais dos contratos, para que você possa saber efetivamente isso. Agora, é importante lembrar que não existe essa história de, comecei a fazer o tratamento, não quero mais, vou parar no meio, você perdeu tudo que pagou. Isso não existe, tá? Qualquer situação nesse sentido, existe a responsabilidade de quem acabou efetivamente sendo contratado em devolver a você o dinheiro, em devolver essa situação. Doutor, chegou aqui uma pergunta para mim, a pessoa que está no rádio escutando. Ela perguntou se, caso o procedimento estético não fique do jeito que foi prometido, se ela pode requerer o dinheiro de volta. O procedimento ela já pode, foi feito, inclusive, né? entrar com uma ação judicial para pedir efetivamente a reparação de danos materiais e morais. Agora, a gente tem que saber o porquê que o procedimento não ficou do jeito que teria que ser ficado. Então, vamos tentar explicar uma coisa aqui para as pessoas poderem entender. De repente, a pessoa fez um procedimento estético e diz assim, você não pode sair no sol. E aí a pessoa acaba indo na praia. Então, aí, na verdade, complicou um pouquinho, né? Claro. Porque a pessoa acabou causando problemas para a questão do procedimento estético dela, tudo bem? Então, diante desses fatos específicos, diante dessa situação objetiva, aí ela acabou contribuindo para o insucesso do procedimento. Então, aí ela não teria como reclamar. Agora, se ela fez tudo direitinho, como foi demandado, se ela fez tudo certinho, como foi pedido, aí não tem jeito, né? Procedimentos estéticos, quando são prometidos resultados, tem responsabilidade objetiva. Em outras palavras, se o médico ou o profissional assumiu o compromisso de deixar as pessoas de um determinado jeito, se esse negócio não deu certo, então existe a possibilidade de se ingressar em juízo, pedir o seu dinheiro de volta e pedir uma indenização por danos morais por conta desse fato. E essas instruções, esses tópicos, eles precisam estar no contrato também, para isso estar valendo? Não necessariamente, porque muitas vezes essas situações acabam ocorrendo exatamente por conta de contratos serem leoninos, né? Ou seja, os contratos não preverem esse tipo de situação, ou quando fazem uma previsão exagerada em detrimento do direito do consumidor. Não vou devolver nada, se acontecer algum problema e não ficar bom, a culpa é do consumidor, situações desse sentido que não podem acontecer. Portanto, se ela contratou um serviço, se nessa contratação do serviço ficou lá efetivamente, né, vou fazer um preenchimento labial e eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie, né, e se de repente esse negócio não ficou parecido, ficou uma coisa meio esquisita, né, ficou ruim, ela pode ingressar com a ação e pedir a reparação dos danos que foram feitos.